Neste vídeo eu vou repassar com vocês a aula 27, que trata do assunto mudança de base, dando sequência no estudo dos operadores lineares e da associação de matrizes com as transformações lineares. Bom, então nessa aula a gente vai utilizar um operador linear especial, o operador identidade, com o objetivo de obter uma matriz que vai funcionar como uma tradutora. Tá? No texto que o autor coloca essa palavra tradutora entre aspas, na verdade a gente vai, para não repetir a palavra transformação, né? A gente vai aprender a descrever, dadas duas bases de um espaço vetorial V, e ter um operador entre esse que leva, né, elementos de V em elementos de V. Então a gente vai, dada uma base A, dadas duas bases A e B do espaço V, a gente vai aprender a descrever dado qualquer vetor de V, descrever esse vetor como combinação linear dos vetores da base de A, sabendo, né, as entradas ou os coeficientes da combinação linear desse mesmo vetor, escrito como na base A, escrito como combinação linear dos vetores na base A. Tá? Então, a ideia é poder migrar de uma base para outra relacionando as coordenadas de um mesmo vetor ou das matrizes associadas a um mesmo operador linear. Então, dado um espaço vetorial V, o operador identidade I definido em V, ele é linear, por definição de identidade. A gente sabe que o operador identidade, ele vai levar um Vzinho, vetor de V, no próprio V. Tá? Então, obviamente, ele é linear. Dadas duas bases A e B do espaço V e Vzinho, um vetor do espaço V, a matriz desse operador I em relação às bases A e B, representada por I de A a B, ela é matriz tal que I de AB vezes um vetor V, escrito, né, como combinação linear dos vetores de A, é igual ao mesmo V, só que escrito como combinação linear dos vetores da base B. Tá? Então, a gente viu nas aulas anteriores como descrever essa matriz, né, associada a uma transformação linear. A gente fazia isso tomando um vetor qualquer do domínio, escrevendo esse vetor como combinação linear dos vetores da base A, calculava a transformação desses vetores e escrevíamos então como combinação linear dos vetores da base B. Então, as colunas de I eram as coordenadas desses vetores escritos como combinação linear dos vetores da base B. Tá? Então, se a gente multiplicar essa matriz pelo vetor coluna V, ou melhor, pelas coordenadas, né, de V, sendo V escrito como combinação linear da base A, isso é igual ao mesmo vetor V, ou melhor, as coordenadas de V. Né? Quando a gente indica V entre colchetes B, vamos considerar, por exemplo, V igual ao R2. Então, isso quer dizer que esse VB vai ser o vetor coluna, supondo que V1 e V2 sejam os vetores da base B de R2, então V escrito na base B é AB,
Então, são as coordenadas do vetor V escrito como combinação linear dos vetores da base B. E VA análogo, né? Vamos supor que A seja o 1, o 2, e que V possa ser escrito como alfa o 1 mais beta o 2. Então, VA é alfa, beta. Tá? Então, são as coordenadas do vetor V escrito como combinação linear dos vetores da base A. Essa matriz I de AB, ela é chamada matriz mudança de base. Como está mudando de A para B, a gente chama ela de matriz mudança da base A para a base B. O papel dessa matriz é transformar as coordenadas de um vetor V na base A em coordenadas desse mesmo vetor em outra base, no caso na base B. Como exemplo, vamos considerar R2, o nosso espaço vetorial, e A e B, duas bases de R2. A gente vai construir a matriz I de AB. Na verdade, essa matriz I de AB ela vai representar o operador linear I de R2 em R2. Tá? Bom, essa matriz ela é 2 por 2, né? Porque a gente viu que se T é uma transformação linear de Rn para Rm, então a matriz de T com relação a quaisquer bases aqui, ela tem ordem M por N. Tá? Então a matriz I de AB ela tem ordem 2 por 2. A primeira coluna é o vetor coordenadas de I de I1. Então, a ideia é o que a gente escrever o operador I, calcular o operador I dos vetores da base A. Então, isso vai ser 1, 1. A segunda coluna vai ser o vetor coordenadas de I de 0, 2, que também vai ser 0, 2. A ideia agora é escrever esses vetores 1, 2, 0, 2 como combinação linear dos vetores da base B. Antes da gente já fazer esse cálculo, a gente vai descobrir como a base B gera R2, ou seja, a gente vai escrever um vetor qualquer de R2 como combinação linear dos vetores, eu vou chamar aqui de V1 e V2. Então, a gente quer determinar as coordenadas de um vetor qualquer de R2 com relação à base B. Então, a gente vai chamar de xy esse vetor qualquer. Então, a gente vai escrever ele como alfa vezes V1 mais, que não é alfa, é A, tá? A vezes V1 mais B vezes V2. Então, a gente obtém um sistema linear de duas equações e duas variáveis, né? Somando aqui, isso dá um vetor. Na primeira coordenada é A mais B e na segunda é menos A. Então, A mais B tem que ser igual a X e menos A tem que ser igual a Y. A gente quer determinar as coordenadas A e B, tá? Os coeficientes aí da combinação linear. Bom, se A mais B é X e menos A é Y, da segunda igualdade a gente pode concluir que A é menos Y. Substitui na primeira, fica menos Y mais B igual a X, então B é X mais Y. Aqui. Então, a gente pode escrever o vetor XY na base B, né, as coordenadas do vetor V igual a XY na base B é igual a menos Y, X mais Y.
Então, como que a gente vai escrever o vetor 1 na base B? 1 na base B vai ser, eu vou substituir x por 1 e y por 1. Então, fica menos 1 e x mais y é 1 mais 1, que é 2. O vetor 0, 2 vai ser igual a menos y, que é menos 2, e x mais y, que é 0 mais 2 igual a 2. Então, a matriz I, mudança de base de A para B, vão ser esses vetores aqui, tá? Menos 1, 2 e menos 2, 2. Tá? Então, essa é a forma de determinar essa matriz mudança de base. Nós sabemos que o operador identidade, ele é inversível, tá? Isso é fácil verificar. Basta a gente considerar, por exemplo, a base canônica, que a matriz seria essa matriz representando o operador identidade. Como o determinante dessa matriz é não nulo, então esse operador é inversível. Então, a matriz mudança de base, ela também é inversível. E a inversa dessa matriz de transição da base A para a base B vai ser a matriz de transição da base B para a base A, tá? Isso quer dizer o quê? Que a matriz, então, de transição da base A para a base B vezes a matriz de transição da base B para a base A é igual à matriz identidade, já que uma é inversa da outra, tá? Então, o que a gente sabe até agora? O que nós conseguimos, quais as informações que a gente tem com relação a um operador linear e a matrizes que representam esses operadores, né? Bom, a gente viu que todo operador linear, ele pode ser representado por uma matriz, basta fixar uma base. E a gente pode traduzir o vetor coordenadas de um vetor de uma base para outra. Então, a gente pode transformar, né, um vetor coordenadas com relação a uma base em outras coordenadas, considerando esse vetor como combinação linear dos vetores de uma outra base. O que a gente quer saber agora é como mudar a representação do operador se a gente escolher outra base, ou como traduzir a matriz de representação de um operador de uma base para outra. A resposta ela é dada por esse teorema aqui. Se T é um operador linear de LV, né? Ou seja, T vai de V em V, A e B são duas bases de B, então, se eu multiplicar a matriz de transformação da base A para a base B pela matriz que representa o operador linear na base A, e multiplicar esse resultado pela matriz de transformação da base B para a base A, a gente então determina o operador, a matriz, né, que representa o operador T, só que agora com relação à base B. Para provar isso, a gente basta calcular a matriz de T, multiplicar, né, por V na base B. Aí a gente consegue verificar que vale essa igualdade, tá? Basta fazer isso para os dois lados e a gente vê que o resultado são os resultados, né, obtidos do lado direito e lado esquerdo da igualdade vão ser iguais, tá? Vamos falar agora sobre semelhança de matrizes. A gente vai precisar usar esse conceito de semelhança
Vocês vão ver quando a gente for trabalhar com diagonalização de matrizes, tá? Duas matrizes A e B no espaço Mn de R, ou seja, matrizes quadradas de ordem n, elas são ditas semelhantes se a gente, na verdade, eu digo que B é semelhante a A gente vai ver que essa relação, pelo Teorema 2, é uma relação de equivalência. Então, a gente vai poder falar de matrizes que A e B são semelhantes, tá? Mas antes vamos entender o conceito do que é B ser semelhante a A, tá? Que é equivalente a A ser semelhante a B. Então, B é semelhante à matriz A se existir uma matriz P, também quadrada de ordem n, inversível, tal que B pode ser escrita como produto da inversa de P por A vezes a matriz P. Então, o Teorema 2 diz que essa relação de semelhança ela é uma relação de equivalência. Isso significa que a relação é transitiva, é simétrica e é reflexiva, tá? O que é uma relação ser reflexiva? A se relaciona com A para todo A pertencente ao espaço Mn de R, ou seja, A é semelhante a A, tá? Isso para qualquer matriz A de Mn com entradas reais, né? Matrizes com entradas reais quadradas de ordem n. Por que A é semelhante a A? A gente pode escrever A como a identidade de ordem n vezes A vezes I, tá? Então, como I ela é inversível, então, e representando a matriz identidade, né? Então, essa relação semelhança, ela é reflexiva, já que todo elemento do espaço se relaciona com ele próprio. Ela é simétrica porque se A é semelhante a B, a gente pode concluir que B é semelhante a A. Tá? Bom, se A é semelhante a B, então existe B inversível, tal que a gente pode escrever A como P a menos 1 vezes A vezes P. Bom, se nós multiplicarmos por P a menos 1 do lado direito, nós obtemos A P a menos 1 igual a P a menos 1 vezes A vezes P a menos 1, que é a identidade. Identidade vezes A é A. Agora a gente multiplica por P, então fica P vezes A, por P à esquerda, né? P vezes A vezes P a menos 1 é A vezes... não, é P, né? P vezes P a menos 1 vezes A. P vezes P a menos 1 é identidade. Identidade vezes A é A. Então, a gente conseguiu escrever A como... Oh, meu Deus, aqui era para ser B, né? Troquei. Se A é... que é... B. Deixa eu corrigir aqui. Então, nós conseguimos escrever B como P vezes A vezes P a menos 1. Só que P é o mesmo que P a menos 1 a menos 1. Então, a matriz inversível, tal que B pode ser escrito como Q vezes A vezes Q a menos 1, é a matriz P a menos 1. Isso quer dizer que B é semelhante a A.
Tá? Então, se A é semelhante a B, nós conseguimos concluir que B é semelhante a A, então essa relação ela é simétrica. E ela é transitiva também, porque se A é semelhante... Nossa, a letra está horrível. Se A é semelhante a B e se B é semelhante a uma terceira matriz C, nós podemos concluir que A é semelhante a C. Tá? Por isso essa relação é chamada de transitiva. Tá? Bom, tudo isso para dizer que a relação semelhança entre duas matrizes, ela é uma relação de equivalência. Isso significa que a gente não dizer que B é semelhante a A é o mesmo que dizer que A é semelhante a B. Então a gente pode falar em matrizes semelhantes, sem precisar explicitar qual matriz é semelhante a qual, né? A é semelhante a B ou é B que é semelhante a A. As duas coisas são, então, equivalentes. Tá? Algumas observações sobre essa definição são as seguintes. Devido ao teorema 2, se B é semelhante a A, também podemos dizer que A é semelhante a B ou simplesmente que essas matrizes A e B são semelhantes. É o que eu acabei de dizer. Se T é um operador linear de V em V e A e B são bases de V, então as matrizes que representam o operador com relação a essas duas bases, elas são semelhantes. E a última observação é que todas as representações matriciais do operador T formam uma classe de equivalência de matrizes semelhantes. Tá? Vocês vão compreender esse conceito de relação de equivalência e classe de equivalência quando vocês estudarem a disciplina Introdução à Teoria dos Números. Tá? Então, essa observação aqui, ela fica um pouco vaga aqui nesse contexto, mas posteriormente, quando estudarem essa disciplina, vocês vão compreender esse conceito de classe de equivalência, que é, na verdade, quando a gente consegue definir uma relação de equivalência entre elementos de um espaço, a gente consegue particionar esse espaço em classes de equivalência. Tá? Tal que qualquer elemento do espaço ele vai pertencer a apenas uma dessas classes. O terceiro teorema que aparece nessa nota de aula diz que matrizes semelhantes elas possuem o mesmo determinante. Né? Vamos supor que A e B sejam semelhantes. Então, a gente pode escrever A como P vezes B vezes P a menos 1, sendo P uma matriz da mesma ordem, né, de A e B e inversível. Então, a gente quer mostrar que determinante de A é igual ao determinante de B. Mas calculando o determinante de A, isso é o determinante de P vezes B vezes P a menos 1. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, a gente pode escrever isso como o determinante de P vezes B vezes o determinante de P a menos 1, que é igual ao determinante de P vezes o determinante de B vezes o determinante de P a menos 1. Determinante de P vezes determinante de P a menos 1 é igual a 1. Como o produto aqui é comutativo, então isso é igual ao determinante de B. Tá? Já que P vezes P a menos 1 é igual a identidade, né?
e o determinante da identidade é 1, então a gente pode escrever determinante de P vezes determinante de P a menos 1 igual a 1. Tá? Desse terceiro teorema, a gente pode concluir que todas as matrizes que representam um mesmo operador linear T, elas têm o mesmo determinante. A gente já estava assumindo isso para verificar se um operador linear ou uma transformação linear era inversível ou não, né? Verificando se o determinante da matriz que representa essa transformação era nulo ou diferente de nulo, ou diferente de zero, tá? Existe também uma outra forma da gente obter a matriz mudança de base. Vamos considerar três matrizes A, B e C, três bases, desculpem, A, B e C, do espaço vetorial V. Então, vale a seguinte igualdade. A matriz I de AB, que é a matriz mudança de base de A para B, é igual à matriz mudança de base de C para B, vezes a matriz mudança de base de A para C. Então, essa matriz C, ela funciona como uma intermediária entre a base inicial A e a base final B. Então, a gente pode adotar esse processo supondo a base canônica como essa base C, ou seja, supondo a base canônica como uma base intermediária, já que a base canônica é mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, vamos ver com um exemplo. Retornando às bases do exemplo 1, então, no exemplo 1, as bases eram essas, né? 1, 2, 0, 2 e 1, menos 1, 1, 0. E a base canônica de R2 é 1, 0, considerar C essa base, né? 0, 1. Então, escrevendo I de AC, vão ser os próprios vetores da base A, tá? Ou seja, 1, 1, 0, 2. Vou voltar lá. Base A lá, 1, 1, 0, 2. Opa, passei. I de C na base B, que é igual a I de B na base C inversa, a inversa dessa matriz, a gente conhece I de B na base C, que vão ser os vetores mesmo da base B, que é 1, menos 1, 1, 0. Aí a gente inverte essa matriz e obtém 0, 1, menos 1, 1. Então, I de AB é o produto dessas duas matrizes. 1, 0, 1, 2, ou melhor, I de CB, né, que é 0, 1, menos 1, 1, vezes 1, 0, 1, 2. Tá? Então, essa é a forma, uma outra forma, né, da gente determinar essa matriz mudança de base, utilizando a base canônica. Ok? Então, ficando por aqui, no outro vídeo a gente vai resolver os exercícios dessa aula.